Record Share Screen. Olá, nós estamos retornando à continuação do capítulo 1, relativo aos conjuntos numéricos. E nós vimos na sequência passada, no vídeo passado, o elemento nil da multiplicação e vamos dar continuidade com a propriedade D distributiva da multiplicação em relação à adição, ou mais geralmente chamada distributiva. Essa propriedade ela é muito conhecida, né? Aquele esse com esse com aquele. Eu vou mostrar agora uma outra aba, onde é um adendo, né? Que já está também postado lá onde fica o material didático. Aí está aqui, adendos ao capítulo 1, são vários adendos, eu vou fazer só essa página, vou voltar para a apostila, vou andar mais um pouquinho e vou voltar para a distributiva, tá? Então, olha só, xy, x que vezes y mais z igual o x com y e o x com z. Ok? Então, a gente faria assim, né? Opa, ok? Alt Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Pronto, eu vou apagar aqui, só para não ficar. Aí, ou seja, aqui tem algumas coisas que têm que ser reforçadas. Nós vimos, quando vimos elemento neutro, que x mais 0 é igual a x, mas também eu leio do lado direito para o esquerdo. X é igual a x mais 0. Aqui é a mesma coisa, olha só. Apesar da distributividade, né, ser muito conhecida como x com y e x com z, dando esse resultado, isso aqui é apenas o primeiro sentido de leitura. É necessário que você faça a leitura no sentido inverso, ou seja, daqui para cá. Ou seja, daqui para cá. xy mais xz pode ser reescrito como xy mais z. Essa forma de perceber a coisa, no Brasil, criaram um apelido para isso, que é colocar em evidência. É nada, é a mesma propriedade distributiva. Se você tivesse que nomear esse segundo sentido de leitura, qual é o nome dele? Distributividade. Entendeu? Ah, mas não distribuiu. Pô, mas é distributiva. Em matemática seria da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Em ambos os sentidos de leitura, o nome da propriedade distributiva com o símbolo D. Ocorre no Brasil, o segundo sentido é a habilidade de colocar em evidência. Então, por enquanto, eu não vou dar exemplos, nem vou criar casos mais complexos. Nós vamos ver ainda alguns outros conjuntos numéricos para a gente retornar à página 2 desse adendo. Então, vamos lá. Vamos para os inteiros. O inteiro é muito parecido com o natural, como se o zero fosse uma espécie de espelho e houvesse uma reflexão. Para o 1 tem o menos 1, para o 2 tem o menos 2, para o 3 tem o menos 3, e assim sucessivamente. Está descrito aí o conjunto Z pelo modo de tabulação ou enumeração, quando eu apresento os elementos de forma discreta. Z asterisco continua sendo a mesma coisa, é o conjunto menos o zero. O Z não negativo, Z+, por incrível que pareça, a gente fala Z não negativo. Não fala Z positivo, é Z não negativo, porque inclui inclusive o zero. Tá? E Z- é o Z não positivo. Tá? Ou seja, é o Z menos os naturais, união com zero. Então, o conjunto Z- é 0, menos 1, menos 2, menos 3. Ok? Além daquelas propriedades anteriores que nós vimos, que valiam para os naturais, uma nova propriedade pode ser adicionada quando nós saímos do conjunto dos naturais e entramos no conjunto dos inteiros. Nós ampliamos o nosso conjunto, que é o elemento simétrico da adição, que vai ser a propriedade A4. Para todo número inteiro, existe um de sinal contrário. Se eu tenho 3, então existe o menos 3. E a soma de ambos dá zero. Se eu tenho menos 3, menos 3 dá mais 3. Também dá zero. Então, seja qual o valor que você atribua a A, vai existir um menos A. Ah, mas vale para o zero? Vale. Zero mais menos zero é zero também. Pô. Então, vale para qualquer A pertencente a Z. Então, vale para os negativos, para o positivo e vale para o zero. Não há nenhuma recriminação, discriminação com relação a qualquer número inteiro. Tá? E o Z, vocês observem, é um Z, assim, né? Que ele tem uma frescura de uma segunda barra na parte inclinada, tá? Essas coisas são importantes porque outros números são utilizados. Por exemplo, o R dos reais, que também vai ter uma barrinha. Sem barrinha, ele significa outra coisa, ele vai significar relação. Então, essas barrinhas, que pode parecer para o aluno uma frescura, elas têm significado, tá? Finalmente, vamos começar
a formação do conjunto dos reais. Os reais é um conjunto esquisito, que é onde nós vamos trabalhar. Ele é a união de dois conjuntos, os racionais e os irracionais. Nós vamos ver os primeiros irracionais, ok? Os números racionais são números que têm uma forma de fração, tipo P sobre Q, tal como vocês estão vendo na apostila, onde P é qualquer número inteiro, positivo, negativo ou zero, e o denominador, o P é o numerador, e o denominador Q, o que está embaixo, ele é qualquer número inteiro, exceto zero, por isso que ele pertence ao conjunto Z asterisco. Tá? Observem como é difícil representar o Q tabularmente, porque é o seguinte, aqui, ó, eu não sei exatamente quem é o próximo. Eu sei que menos 3 está aqui, mais ou menos, menos 5,5 está aqui, que ou seja, é mais próximo do zero, menos 1 está aqui, menos meio está aqui, zero está aqui, aí começam os positivos. Mas eu não tenho a noção do próximo. Se eu disser que x é o próximo, entre menos 3 e x, eu garanto que tenha, ou seja, desculpe, entre menos 3 e x, ou entre menos 3 e menos x, como queira que tanto faz, entre menos 3 e x, eu garanto que existe um outro número dentro. Qual? Menos 3 mais x sobre 2. O conjunto dos reais, dos racionais, desculpe, dos reais também vão ser, a gente diz que é um conjunto denso. Quaisquer dois racionais que você imagine no seu cérebro, sempre terá um no meio. Qual é? Esse, o primeiro, mais o segundo sobre 2. E se você pegar esse que está no meio, ele mais um dos extremos sobre 2 tem outro no meio. E assim sucessivamente. É um conjunto que tem uma densidade, tal forma que a noção de próximo, que existia nos naturais, existia nos inteiros, ela se esvanece aqui. Não tem próximo. Você não sabe quem é o próximo racional. Ok? Visto esses racionais, vamos ver quais as propriedades, ou qual a propriedade que está sendo acrescida, porque nós ampliamos ainda mais o conjunto. A propriedade que está sendo acrescida nos racionais é a propriedade M4. Quando nós vimos o inteiros, nós vimos que para um A existia um menos A. E quando o elemento simétrico da multiplicação, no inteiro, elemento simétrico da adição. Nos racionais, elemento simétrico da multiplicação. Para um certo número A e B, vai existir um número B sobre A, tal que o produto desses números dá 1, dá o elemento neutro. Ok? Só existe aqui uma restrição. Como B está no denominador e A também está no denominador, esses dois não podem ser quaisquer número racional. Eles têm que ser qualquer racional, exceto o zero. Tá? A divisão por zero, oportunamente, quando nós formos ver com mais calma a teoria dos limites, eu vou fazer uma espécie de excursão sobre o algoritmo da divisão. E aí vocês vão ver a diferença de impossível e indeterminado. Tá? As divisões por zero, elas geram certos problemas matemáticos. É interessante e salutar para quem vai aprender o cálculo saber quais são. Então, vejamos. Os racionais são frações. Tá? São frações e, adicionada todas as propriedades anteriores que estão valendo também para os racionais, foi adicionado o elemento simétrico da multiplicação. Voltemos para a distributiva. Então, está aqui. Após virmos na apostila os números racionais, que aconteceu agora, observem os exemplos abaixo. Então, agora eu vou fazer um exemplo de distributividade. Primeiro, sem grandes preocupações com ser racional. Então, x2, que multiplica 2x mais 3y, quanto dá? Quanto dá? Qual será a resposta, né? Então, é aquele famoso esse com esse com esse. Então, eu vou lá distribuir o x2 no 2x e vou distribuir o x2 no 3y. Vai ficar 2x3. Aí você vai lembrar um pouco de produtos de potência de mesma base, você mantém a base, somos expoentes. Aqui é 2, aqui é 1, vai dar 3, tá? Para quem não lembrava, é isso. E aqui, 3x2 e y é como se fossem coisas distintas. Então, vai ficar 3x2y. A gente, geralmente, não é que seja obrigatório, até porque vale a propriedade comutativa, tanto faria escrever 3yx2 como 3x2y. Mas por uma questão de uniformização da linguagem, a gente geralmente bota o x primeiro, o y depois e o z depois, e os números na frente. Tá? A pergunta é, como eu tenho que ler dos dois lados, eu tenho que aprender a distributiva da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, como é que eu reescreveria se fosse 2x3 mais 3x2y e eu quisesse reescrever? Então, eu botei aqui
o 2x2 mais 3y, e aí eu pergunto, quem eu devo botar antes do sinal de mais e quem eu devo botar depois do sinal de mais? Quem eu boto na posição P1 e quem eu boto na posição P2? Aí eu vou ensinar uma malandragenzinha que, na verdade, é extremamente auxiliar do cérebro. Então, está aqui. Para evitarmos erros algébricos desnecessários, o aluno estudou cálculo para caramba e vem aqui e erra uma bobagem dessa. Vai perder ponto. Para evitarmos erros algébricos desnecessários, apresentaremos um mecanismo de linguagem que auxiliará o estudante. Na verdade, vai auxiliar o seu cérebro, tá? Quando você for colocar em evidência ou fazer a propriedade distributiva de modo inverso, faça sempre a mesma pergunta. Cada vez essa pergunta vai ocorrer mais rapidamente no seu cérebro, até que você fique viciado nisso e não vai errar nunca mais. A pergunta é, qual é a coisa, eu poderia falar qual é o termo, mas eu prefiro falar qual é a coisa, que devemos escrever na posição P1, de forma que esta coisa multiplicada por x2 tenha como resultado 2x3. Então, se eu pergunto, qual é a coisa que multiplicada por x2 dá 2x3? Precisa do 2, e de quanto x vai precisar para que x2 vire x3? Um só. Então, é 2x. Não é verdade? Olha aqui. Ó. Se eu botar 2x na posição P1, tá? Se eu botar 2x para a posição P1, vai funcionar. Tá? Então, olha só, eu tenho que contemplar a parte numérica, as letras e o grau aposto nas letras, né? O expoente do x, do y, seja ele qual for. Então, tem que ter atenção nos números, qual é o número, qual é o produto que vai ser colocado ali, quais são as letras, x, y, z, w, o que for, e o grau nas letras. O x está elevado ao quadrado, ao cubo, a quarto, o y está elevado ao quê? Como é que fica no final, né? Então, olha só, eu já comentei que 2x é para a posição P1. Vamos olhando de novo, qual é a coisa, olha aqui, que eu vou botar aqui, que multiplicado por x2 vire 3y. Quem está faltando aqui para x2 virar 3x2y? 3y, né? Olha aqui, 3y para a posição P2. Tá? Outra questão relevante na propriedade distributiva, e muita gente não sabe disso, é que normalmente, mas não sempre, o que é colocado em evidência é a parte comum. Então, você procura descobrir, por exemplo, aqui, ó, né? Quem está sendo colocado em evidência aqui? Ó? Quem está sendo colocado? A parte comum. 2 é comum? Não. 3 é comum? Não. Tem x comum? Tem. Quantos? x2. Tem y comum? Não. Então, eu vou botar, geralmente, a parte comum, x2. Vou botar essa aqui, ó. Tá vendo? E só que isso ocorre normalmente, mas não sempre. Então, vejamos, por exemplo, aqui, ó, o exemplo 2, que esse exemplo 1 é muito fácil, né? Aqui já tem múltiplo, 3 e 6, a parte comum vai ser 3, porque aqui é 3 vezes 2, né? 6 é 3 vezes 2, então 3 é comum. O x2 e x é x, y3 e y2 é o y2. E aí você pergunta, qual é a coisa que multiplicada por 3x y2 gera 3x2y? Falta um x e falta um y. Aqui, no segundo, qual é a coisa? Nesse segundo aqui, ó. Qual é a coisa que multiplicada por isso aqui vai dar 6xy2? Pô, é só multiplicar o 2 pelo 3 que dá 6 e fica igual. Agora, eu crio uma situação nova. Eu tenho 3x2y3. Aqui, essa aqui. Opa, de fazer aqui a marquinha. Eu tenho 3x2y3 mais 6rz2. 3 tem a ver com 6? Tem. x2 tem a ver com r com z? Não. Y tem a ver com r com z? Não. Então, eu estou mandando você fazer a seguinte situação. Considere aqui que, neste segundo exemplo, além da parte comum, que é 3, queremos colocar também em evidência alguém, um termo, uma letra, um número, que sequer participe do termo, que estaria, ou seja, eu quero pegar isso aqui e botar um elemento estranho a tudo isso aqui. Eu vou criar uma variável chamada Américo. E Américo, que não está participando desse lado esquerdo da igualdade, vai ser colocado em evidência. Como é que se faria? Muito simples. Eu escrevo o 3 é comum, botei o Américo, eu estou querendo forçar a barra, e tenho que escrever qual é a coisa que multiplicado por Américo e 3 vai dar 3x2y. Naturalmente, que o x2y, o x2y3 tem que estar aqui. E o Américo tem que desaparecer. Para isso, eu preciso botar ele do denominador, porque Américo sobre Américo será 1.
contanto que Américo seja diferente de zero. Então, eu coloco lá que Américo é diferente de zero, e se eu fizer o caminho de volta, né, vai voltar a ser isso aqui. Então, é possível, mesmo que não tenha nenhum Américo, não tenha nenhum P, não tenha nenhum Q, não tenha nenhum João, Manuelzinho, uma letra psi, alfa, eu posso botá-las em evidência e trazê-las para dentro do meu termo. Eu reescrevi isso aqui, reescrevi o lado esquerdo, da forma do lado direito, dessa aqui, tá? E eu posso fazer muitas coisas com a propriedade distributiva. Professor, isso usa? Usa. Incrivelmente usa. Deixa eu apagar. Opa. Tá? Então, mais um lembrete. Atenção, usar o mecanismo de linguagem é realmente importante. Então, repetir em todas as vezes que você fizer, qual é a coisa que eu escrevo aqui, que multiplicado por 3 Américo vai dar 3x2y3. Se você repetir isso, começa nos exercícios fáceis e vai repetindo, que daqui a pouco você está craque. Tá? Então, de propriedades distributivas, é só isso, né? Deixa eu dar o último Ctrl Z para apagar e não deixar nada. Aí eu vou fazer um breve comentário, porque eu estou usando ali para todo X, não sei o quê, sobre alguns símbolos e seus significados. Esse tiozinho na altura da letra é um não. Esse ezinho esquisito é o pertence. Se eu riscar, é um não pertence. Então, é no exemplo aqui, ó. Não é verdade que X pertence a A. Isso aqui é o símbolo se, somente se, que pode ser lido também como equivale a dizer. E, às vezes, para falar, é melhor falar equivale a dizer do que se, somente se. Então, aqui, eu vou ler isso aqui. Não é verdade que X pertence a A, equivale a dizer que X não pertence a A. Então, vocês vejam que são duas notações diferentes querendo falar a mesma coisa. Só que muitos alunos não sabem o que é isso, não sabem o que é isso, não sabem o que é isso. Esse chapeuzinho na altura da letra é o E. O Vzinho na altura da letra é o OU. Então, por exemplo, a negativa de P e Q, lá na lógica, equivale a dizer não P ou não Q. Então, aqui eu tenho um não fora do parênteses. Eu quero reescrever isso sem parênteses. Eu tenho uma regra lá, que é a negativa do E, que é não P ou não Q. Então, observem que esses símbolos são usados em várias situações e serão usados em várias situações do nosso curso. Esse símbolo aqui, ó, é um dos mais famosos, um dos que mais você vai usar, que é o sim, então. É um símbolo importantíssimo, que quase todas as teorias usam esse símbolo, o sim, então. Tá? Se 2x igual a 2, então x é igual a 1. Essa setinha não é para dizer onde você continua escrevendo, não. Ela tem um significado, existe uma tabela lógica para isso aí, é muito mais sofisticado. Mas o nosso curso não inclui uma formação lógica mínima. Tá? Existe, por exemplo, já que eu tenho alunos também de estatística esse semestre, na Escola Nacional de Ciências Estatísticas, que é do IBGE, o cálculo lá é com 8, 9 tempos. Inclui toda a parte de lógica, porque eles fundem o cálculo com a lógica. Tá? E o aluno, obrigado a adotar uma erudição em matemática, seja ela matemática determinista, seja ela em matemática probabilista, muito bem elaborada, muito bem assentada no estudante lá. Então, olha só, esse azinho de cabeça para baixo, que ultrapassa as fronteiras da barrinha do A, mas é de cabeça para baixo, pode ser lido para todo, ou também pode ser lido como qualquer que seja. Então, por exemplo, aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, elementos simétricos da adição. Né? Olha aqui, ó, A mais menos A igual a zero. Para todo A pertencente a Z. Ou para todo, que parecia que eu nem estava usando, porque eu não ressaltei na hora. Né? Pois é, está aqui. Né? Aí você ainda tem, isso aqui são os quantificadores, tá? Esse é o para todo, é o quantificador universal. Esse aqui é o quantificador existencial. Então, esse aqui você lê, existe pelo menos um. Existe pelo menos um nessa turma que é do gênero homem. Existe pelo menos um nessa turma que é do gênero mulher. Todas essas duas, todos esses dois enunciados que eu acabei de enunciar, provavelmente é verdade, porque essa turma é mista. Mas se eu falasse, existe um único, e aí eu boto uma exclamação para ser dessa forma, aluno na turma de estatística é mulher, ou existe um único aluno na turma de estatística ou física que é mulher ou homem, essa afirmação seria muito forte. Ou seja, eu teria que provar, primeiro, o exemplar, está aqui,
e provar que todos os demais não são exemplares. Existe pelo menos um, é fácil, é só exibir um e não quero saber do resto. Se todos forem mulheres, eu falei, existe pelo menos um aluno da turma que é mulher, continua sendo verdade. O existe um único e o para todo tem que ser usado com muita parcimônia. Existe um ditado popular, cuidado com as generalizações. O para todo é o quantificador universal ou generalizador. Qualquer que seja o aluno, a aluna é mulher, qualquer que seja o aluno é homem, é forte, né? Ou seja, eu vou provavelmente encontrar numa turma, uma turma mesclada. Então, qualquer que seja, é perigoso, tá? Existe pelo menos um, é uma delícia, basta apresentar o exemplar. Existe um único, também é perigoso. Você tem que provar, exibir um e garantir que todos os demais não sejam, né? Então, são dificuldades que, à medida que a gente vai avançando na matéria, a gente vai ver que tem que ter um certo respeito para essas questões. E, finalmente, o último símbolo que eu acho interessante nesse momento apresentar é o está contido. Por exemplo, nós vimos que os naturais são parte do Z. Então, os naturais, como são conjunto, e os Z, os inteiros, também é conjunto, eu digo que N está contido em Z. E nós vimos que o conjunto Q é formado, o P e o Q são inteiros diferentes de zero. Portanto, o de baixo, preferencialmente, diferente de zero. Só na propriedade que os dois são diferentes de zero, né? E aí, o N está contido em Z e o Z está contido em Q. Tá? E agora nós podemos avançar mais um pouquinho para os irracionais. A história dos racionais é o seguinte: quando eles conseguiram fazer as frações, eles tinham chegado assim, a uma espécie de ápice da matemática no tempo antigo. Na Grécia, mesmo na Mesopotâmia, conseguiram os racionais. E eles pensaram que a coisa mais fabulosa que existia eram os racionais. Por isso que o nome é racional, da racionalidade. Mas aí surgiram, sempre tem um espírito de porco que vai quebrar, né, a felicidade dos matemáticos. E aí alguém começou a fazer uma brincadeira e descobriram números esquisitos. Um dos números esquisitos era a raiz de 2. Pegaram um triângulo retângulo, onde os dois catetos eram 1, valiam 1. E aí, o diabo da hipotenusa, pelo teorema de Pitágoras, dava a raiz de 2. E tentaram, de tudo que é jeito, reescrever a raiz de 2 na forma de racional, e não deu. E a prova de que não dá nunca só veio no século XIX. Esse número, ele é parente de um outro número esquisito. Eles fizeram um monte de bolinha e dividiram o tamanho da bolinha, que é a circunferência de círculo, pelo diâmetro. E sempre dava o mesmo número, uma coisa mágica, transcendental. Se a bolinha fosse o equador, dividisse pelo diâmetro, dava esse número. Se for uma bolinha desse tamanho, dividida pelo diâmetro, dá o mesmo número. O número é 3,14, é π. Esses números que são mágicos, são transcendentais, irracionais, eles descobriam que participava da extensão da reta, que é aplicada no mundo real. E aí criaram um conjunto dos irracionais, e hoje é muito extenso, tá? Com o conjunto dos racionais, que são as frações, juntaram eles num único conjunto, que pudesse expressar aquilo que eles chamam de realidade. E essa união, eu estou voltando aqui logo para o início, ó, essa união dos racionais com os irracionais, que é o conjunto dos reais, que é onde nós vamos trabalhar. Pessoal, eu vou novamente interromper isso aqui, tá? Essa parte de números complexos, intervalos numéricos, eu acredito que vocês, dando uma lidinha, vão pegar. E eu vou me deter agora no corpo dos reais, apresentando essas propriedades para vocês, tá? E definindo depois o que é o corpo ordenado e computativo dos reais. Mas isso eu faço no outro vídeo, senão fica muito pesado. Foi um prazerzão, tá?